Nós hoje vamos estar falando sobre alguns assuntos, né, que nós aprendemos com Jesus no Sermão do Monte, que é um sermão que muitas pessoas acham que resume-se apenas na bem-aventurança, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres de espírito, mas não. Quando você começa a ler toda a narrativa, você percebe que a mensagem de Jesus vai até o capítulo 7, e como nós hoje estamos na terceira parte da série, nós já estamos caminhando lá pelo capítulo 6, a partir do versículo 19, e a palavra de hoje não é nem uma pregação, não, amados, é um estudo maravilhoso, mas vai dar certo. Eu quero estar compartilhando com vocês um pouco sobre onde está o seu tesouro, sobre para onde você tem olhado e como o que você olha tem influenciado a tua vida, o que você tem colocado para dentro de você. Vou falar um pouco sobre um probleminha que ninguém tem aqui, que é ansiedade. E no final, nós ainda vamos falar sobre algo que a gente bate sempre na tecla, que é o não julgueis para não ser julgados, porque realmente Jesus ensinou tudo isso no capítulo 5, 6 e 7. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar pelo telão a palavra que diz assim. Isso Jesus dizendo, perceba que ele já está quase no meio aí do seu sermão, e ele continuou a narrativa dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, esse aqui é a chave do versículo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. A candeia, ou seja, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E para que a gente possa refletir um pouco sobre todo esse ensino que Jesus quer trazer para nós através desse sermão, eu já começo, porque Jesus já começou assim, dando uma voadora na gente. Ele já começou perguntando aonde é que está o nosso tesouro. E é claro que isso parece algo um tanto quanto invasivo. Jesus quer saber quanto eu tenho na conta. Jesus quer saber quais são os meus relacionamentos mais preciosos. Jesus quer saber o que é que mais importa na minha vida. Será que é isso que Jesus queria saber? Não diretamente, mas ele faz essa pergunta, porque quando você responde essa pergunta, automaticamente você responde o que ele gostaria de saber, que é onde está o seu coração. E a minha pergunta para você essa noite é: o que é que se hoje você perdesse, a sua vida ficaria completamente desestabilizada? O que é que se você perdesse hoje, você perderia o sorriso nos seus lábios? O que é que se você perdesse hoje, se amanhã você amanhecesse sem isso, a tua alegria acabaria? Eu vou te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos e para você refletir com você mesmo. O que é mais importante para você, Samuel? O que é mais importante para mim é a minha família. O que é mais importante para mim é o meu dinheiro. O que é mais importante para mim é o meu emprego. Fecha os olhos, não é para olhar para mim não, viu gente? Eu sei que eu estou bonito hoje, mas não. Queria que vocês, por favor, fechassem os olhos e refletissem. Para pensar por um minuto. Onde está o seu coração? Medita em algo que você perdeu e que aquilo foi como uma pancada, um golpe de direita em você. Para refletir. O que é que você tem de mais importante na sua vida? E o que é que se você perdesse, você perderia completamente a sua paz e a sua alegria? Já pensou? Pode voltar a olhar para mim. Sabe, queridos, quem dera eu tivesse o poder de ler pensamentos, porque eu fico curioso para saber aqui de cima o que é que essas pessoas pensaram. Mas eu ouso e me atrevo a dizer que a grande maioria pensou na mesma hora em perder um ente familiar. Se eu perdesse um familiar meu, minha vida acabava.
Se eu perdesse um filho, minha vida desabava. Se eu perdesse o meu casamento, eu não seria mais ninguém. Se eu perdesse minha saúde, e a minha oração é para que no meio dessa multidão, pelo menos uma pessoa tenha pensado: Senhor, a pessoa que eu tenho de mais importante, e que a minha vida acaba se eu perder, é o Senhor. Mas é tão interessante, o único que pensou assim, glória a Deus pela vida dele. Mas a minha pergunta para você essa noite é: analise a resposta que você acabou de dar. Porque se você for prestar atenção, essas coisas, pessoas e essas situações que você acabou de pensar, são o que você tem como tesouro, pelo menos até então. E o que Jesus quer nos ensinar, de forma alguma, é uma proibição de você prosperar, de você ter bens materiais. Meu irmão, Jesus não tem problema de dar nada a ninguém. Tem gente que prega um Deus miserável, um Deus pobre, um Deus mesquinho, um Deus avarento. Ei, esse não é o nosso Deus. Porque, meu irmão, eu amo uma palavra que está em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz, sabe o quê? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, se Deus deu o filho, o que é que falta de maior para ele dar? Você acha que um emprego próspero, uma vida financeira confortável, vale mais do que Jesus? Você acha que um casamento maravilhoso vale mais do que Jesus? Meu irmão, quando você ganha Jesus, o resto vem no pacote, aleluia. Só que o problema é que Jesus quer te abençoar com tudo, mas a primeira coisa que Ele quer nos ensinar na mensagem dessa noite é: você pode ter todas as coisas, mas nenhuma dessas coisas podem te ter. Você pode ter muitos relacionamentos, mas você não pode ser dependente de nenhum deles. Todo mundo que me ouve pregar muito sabe que eu canso de dar o exemplo, que você pode ter 2 celulares, um tijolão e um iPhone, os dois caem no chão, qual é o que quebra? O tijolão, ou melhor, o iPhone. Eu duvido que alguém quebrou um Nokia 3310, da serpentezinha. Quem lembra? Saudades. Eu duvido. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas mais simples, que parece que a gente menos adora, não que a gente não valorize, mas que a gente não adora, a gente não lambe, a gente não idolatra, são as coisas que mais duram na nossa mão. Você já percebeu? Você já percebeu que você tem 10 amigos, 9 você trata de boa, são amigos legais, gente bacana, você se diverte, desfruta da amizade, mas tem um que você idolatra e fala: o fulano é o meu melhor amigo, aquele ali nunca me trairia, a fulana é minha best friend forever, essa ali eu confio minha alma. Diga assim comigo: sabe de nada, inocente. Porque eu te pergunto, quem é que mais nos decepciona? A pessoa que a gente coloca no altar. E a minha pergunta é: a culpa é da pessoa? Porque tem gente que já voltou a se pedir vingança, porque lembrou de um amigo que fez um mal. Mas eu não estou querendo te lembrar esse pedir vingança. O que eu estou querendo te lembrar é que às vezes a culpa não foi nem da pessoa, a culpa foi sua, de colocar sobre ela uma expectativa que ela não é capaz de alguma coisa, esqueci a palavra, de suprir. O problema, minha gente, não é você amar as pessoas, é você colocar elas num pedestal, é você casar. Sabe o que é casar com um divórcio já preparado? É você casar pensando que a outra pessoa vai te fazer feliz. Pronto. Primeiro mito sobre o casamento: casamento traz felicidade. Que traz felicidade é Jesus. Casamento traz transformação. Meu amigo, a pessoa... quando eu comecei a ir para casamento de crente, que eu só ia para casamento de católico, normal, o padrezinho falava a mesma coisa sempre. Mas quando eu comecei a ir para casamento de crente, pense que eu ficava revoltado com os pastores, porque eles mandavam a pessoa olhar para outra e falar assim: fale para ela que você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer ela feliz. E eu pensando: está repreendido, está queimado, que eu vou casar para fazer outra feliz, a bonitona das tapioca, e eu não vou ser feliz. Aí quando eu já estava revoltado, querendo falar assim: cancela o pastor, traz outro. Aí ele virava para ela e falava assim: você também, fulano, não está casando para ser feliz, você está casando para fazer ele feliz. E aí, irmão, pergunto para vocês: se os dois andarem nesse raciocínio, vai dar certo ou não vai o casamento? Vai, porque você sai do centro. Sabe quando é que a gente casa? Quando o nosso egoísmo vence, quando o nosso egoísmo é vencido. Eu ainda estou no processo, você sabe que Deus está me tratando. Sabe quando é que a gente casa? Quando o nosso orgulho é vencido. Porque às vezes você se ama tanto,
Às vezes, que você tem dificuldade de amar outra pessoa no nível que ela merece, porque você pensa em você, eu quero encontrar a pessoa perfeita, e é você que tem que ser perfeito para essa pessoa. Em vez de você procurar a pessoa certa, é você que tem que ser a pessoa certa para alguém. Então onde é que eu estou querendo chegar? Que a primeira coisa que Jesus ensinou foi: ame as pessoas, desfrute, mas não dependa de nada. Agradeça pelo emprego que o Senhor te deu, mas não fique se humilhando para o seu patrão, e como se ele fosse o seu Deus. Não fique tendo que mentir para manter esse emprego, como se Deus não fosse cuidar de você se essa porta fechasse. Não fique colocando a sua confiança em um homem que chega de mau humor e a qualquer dia te ameaça. Olhe para Jesus e fale: Senhor, eu vou manter a minha integridade, porque se essa porta fechar, tu vai abrir um portão para mim mais na frente, porque eu não sou dependente de homens, eu sou dependente de ti. Não tenha ídolos diante de você. Tudo que você coloca a sua felicidade, você coloca no trono, e só existe um trono no seu coração. Eu vou perguntar de uma maneira bem simples: a quem esse trono pertence? Jesus. Jesus Christ, essa é a pessoa a quem o trono do seu coração pertence. Mas é bom que você reflita essa noite, se quem sabe, tem coisas que você pede a Deus, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, tem coisas que você busca tanto, e que você não conquistou ainda. Não é porque Deus não tem poder de te dar, mas é porque Deus está te tratando para poder te dar isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha pergunta é: vale a pena você dar um carro para uma criança de 10 anos, para ele dirigir? Toma, meu filho, dirige aqui o meu carro. Um pai que faz isso com um filho, ele é o quê? Um irresponsável, que está colocando não só a vida do filho em risco, mas também a vida das pessoas. O nosso Deus não é um Deus irresponsável, Ele não dá carro para quem não tem carteira de motorista. E é por isso que Deus diz para cada um que está aqui essa noite: não é a tua bênção que está demorando, é Deus que está te preparando para que a bênção chegue. Não é Deus que esqueceu da promessa, é Deus quem está te passando no processo, para que você não faça besteira quando a promessa chegar. Porque se você for perceber, sabe quais são as pessoas que mais perdem o dinheiro todo e entram em falência? Quem ganha uma riqueza e uma bolada sem saber administrar. Vai procurar os ganhadores do Big Brother, para poder ver quantos ainda são ricos. A maioria perdeu tudo. Hoje mesmo eu cheguei em casa, estava pregando em Aracaju, deitei, liguei a televisão até dormir, e estava passando a história de um cantor, de uma banda de forró, que vendeu mais de 1 milhão de discos, foi rico, e hoje ele trabalha como pedreiro. Eu fiquei impressionado com isso. Não que pedreiro seja uma profissão desonrada, mas a gente está comparando o que o homem teve na mão, e aonde ele está. Aí eu falo: foi o diabo que tirou? Não, foi ele que não soube administrar. E é por isso que Deus trouxe você para essa noite te dizer: pare de ficar idolatrando e colocando coisas, bênçãos, projetos, sonhos no lugar de Deus no seu coração. Porque tem uma frase que eu aprendi com William Shakespeare quando eu era mais romântico. Hoje em dia eu estou meio sofrido, mas na época que eu era romântico, que eu lia Shakespeare, eu vi uma frase que marcou meu coração. É brincadeira, viu, gente? Ou é verdade? Enfim, tem uma frase do Shakespeare que eu acho massa, que é boba, que é tola, mas que eu acho que devia ser até um versículo. É uma frase que diz assim: que a felicidade é como uma borboleta. Outra romântica aqui, é porque ela assistiu o culto das 4 já. A felicidade é como uma borboleta. Você já correu atrás de uma borboleta quando você era criança? Quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. Mas quando você para de olhar para ela e começa a cuidar do jardim, quando você menos espera, ela vem e pousa suavemente no seu ombro. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Quando você estiver distraído, sabe o que é que a Bíblia fala? Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, um dos mais difíceis de viver, é o que diz no Salmo 27. Deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos. Você sabe o que é se deleitar? É se deitar no Senhor. Sabe o que é se deleitar? É passar o dia louvando igual um doido. Jesus é maravilhoso, suficiente, Deus tu é. E a conta, cadê o dinheiro? Nova vida, não sei o que. Ei, tu vai casar não? Suficiente, Deus tu. Ei, como é que tá? Aí a pessoa casa, cadê o filho? Suficiente, Deus. A pessoa está desempregada? Está desempregada, é toa, mas Deus não está deixando nada faltar, tu acredita? Suficiente, Deus tu é. Está triste? Tô, mas eu ainda triste canto, porque a minha fé não é emocional, a minha fé é convicção, e eu canto mesmo quando eu estou triste, porque essa é a minha fé. O meu tesouro é o meu Deus,
Um dos livros que eu mais amo na Bíblia é o livro de Salmos, que fala, né? Davi passou o tempo todo, irmão, Davi era o cara. Depois que eu abraçar Jesus, eu vou abraçar Davi. Cadê Davi? Davizinho, vem cá, eu quero lhe conhecer. Porque o cara que eu amo na Bíblia é Davi. Davi passava o tempo louvando. Irmão, Davi ficava lá, vai ver os salmos que ele compôs. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há quem eu deseje na terra mais do que a ti. Eu declaro que Deus vai te levar para esse nível de adoração, onde o teu maior tesouro vai ser Jesus, e você vai cantar aquela canção pentecostal ungida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, oh voz, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, canta. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa é a nossa fé. Deus está no controle. O que eu não entendo hoje, amanhã eu vou entender, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, dá um glória a Deus. Se você ama a Deus, vai tudo cooperar para o teu bem. Vocês quase que levantam e saem voando agora, né? Se controle, se controle. Primeiro, cuide de quem é que está sentado no trono do seu coração. Segunda coisa, cuide dos seus olhos. Jesus nos ensinou que a lâmpada da nossa vida, do nosso corpo, são os nossos olhos. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo, mas no meu livro, 3 Samuel 2:7, está escrito que o pecado vem pelo ver. Não tem um versículo específico, perdão pela brincadeira, os teólogos, é claro que não existe esse 3 Samuel. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você vai ver os exemplos das pessoas que caíram na fé, você percebe que a cobiça pelo pecado começou Onde é que começa a traição em um casamento? Em um olhar. Só que hoje em dia tem um negócio também pior do que olhar, chamado direct. Vigia. Sabe por quê? Porque tem gente que fala, eu caí do nada. Ninguém cai do nada. Uma doença não cresce de uma vez. Você pode descobrir quando ela está grande, mas ela passou 10 anos se desenvolvendo. Da mesma forma, quando você cai na sua vida espiritual, não foi o diabo que te deu uma rasteira, foi você que se jogou. Sabe por quê? Porque o diabo não tem nenhum poder de derrubar quem anda em Cristo. Se eu ando em Cristo, a Bíblia fala que nenhuma pedra tu tropeçará. Salmo 91, eu declaro sobre você que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, de modo que tu não tropeçará o teu pé em pedra. Não tropeçará. Sabe quando é que você começa a tropeçar? Quando você sai da proteção de Deus e começa a sair com os amiguinhos do mundo. Porque ou você influencia, ou você é influenciado. Samuel, mas lugares não dizem nada. Lugares não dizem nada, mas é mais fácil eu comer fitness num restaurante fitness do que num restaurante gordo. É assim ou não é? Quando eu estou de dieta, eu vou para um restaurante que tem sobremesa? Não. Para quem sabe inglês, note. Sabe para onde é que eu vou? Para um restaurante fitness, que até o chocolate é 70% cacau. Eu vou para Chef Health. Oh meu Deus, abençoe a minha parceria. Escute. O lugar que você está não é definitivo, mas ele ajuda nas suas escolhas. E é por isso que você precisa entender que tudo começa no seu olhar. Quem é homem aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Abençoa, Senhor, que todos os homens levantem. Mas enfim, mas se uma mulher passar por você e você é homem, você vai olhar para ela ou não vai? Meu amigo, olha aí os falsos, olho nada, pense no homem fiel, sou eu. Meu amigo, passou uma mulher bonita na sua frente, você é homem, não é porque você virou crente que a sua carne morreu não. A Bíblia fala que a nossa carne não morre quando a gente aceita Jesus, ela é mortificada todo dia. Então se uma mulher bonita passar por você, você vai olhar, mas o pastor Costa Neto já nos ensinou a ferramenta dos 3 segundos. Quando você olhou, que você viu a tentação, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, sai Satanás, queima a pomba gira, você sai queimando. Sabe por quê? Não que eu estou dizendo que toda moça, que toda mulher sensual, né, é esse espírito. É brincadeira, você sabe que eu sou brincalhão. Quem se estressa com a minha pregação é 2 trabalhos. Enfim, é brincadeira.
Mas se uma mulher bonita passou, um homem vai olhar. Se não olhar, já tem que fazer outra oração. Porque o normal é que você vai olhar. Então o negócio não é te cegar, o negócio é você falar: os meus olhos são consagrados ao Senhor, e eu não colocarei os meus olhos naquilo que vai me causar pecado, e que vai entrar na minha mente, que vai descer para o meu coração. O pecado pode vir diante de mim, eu não tenho escolha, ele vem diante de mim, mas eu tenho o poder de escolher se eu vou continuar olhando para ele ou não. Você tem o poder. Você que está sendo tentado no Instagram, deixa eu te apresentar um botão tremendo e glorioso: bloque. Já ouviu falar? Precisa o Espírito Santo te revelar? Não, meu servo da labassúria bloqueia. Não precisa um profeta entregar o recado. É uma decisão sua. Diga assim: fala Deus. Eu estou muito doido hoje. Vocês gostam, né, quando eu estou assim? Meu amigo, cuidado com seus olhos. Eu já falei esse testemunho umas 10 vezes, mas é impossível não lembrar. De uma mulher que ligou para o meu programa de rádio, quando eu tinha um programa de rádio aqui em Fortaleza, e ela me liga ao vivo, entra no ar e fala: Samuel Wagner, ore por mim que eu estou muito aflito. O que foi? O demônio entrou no meu sonho essa noite. Foi mesmo, irmã? Como é que ele era? Com chifre? Eu tenho curiosidade de saber. Aí ela pegou e falou assim: não, eu tive sonhos, irmão Samuel, sexuais. Eu falei: fala, meu, da mulher ao vivo no meu programa, o programa gospel. Eu falei: minha irmã, você ligou o programa errado. Você era para ter ligado para outro. Mas enfim, a mulher pedindo oração. Aí eu falei: foi mesmo? Foi, o demônio entrou no meu sonho. Falei: foi mesmo, irmã? E aí? Poupe-me dos detalhes sórdidos, mas não entendi. Não, é porque eu sou casada, sabe? Meu Deus. E ela sonhou com coisas terríveis, que o horário nem permite falar. Quando ela estava falando isso, que eu já ia orar para desligar na cara dela, falar: caiu a ligação da nossa amada, ligue novamente. Quando eu já ia falar isso, aí o Espírito Santo me deu sabedoria. Oh, coisa boa é você andar com o Espírito Santo, viu? O Espírito Santo chegou aqui no meu ouvidinho e falou assim: pergunta para ela o que foi que ela assistiu antes de dormir ontem. Que eu estava lá e eu vi. Pergunta aí para ela, ver se ela te disse. Aí eu falei: irmã, uma pessoa cochichou um negócio aqui e mandou te perguntar: o que é que a irmã assistiu antes de dormir ontem? Irmão, diga, irmã. Irmão, foi uma novelinha que eu estou assistindo, que eu achava até tranquila. Será que tem a ver? Como é o nome da novela? Verdades Secretas. Quem riu é porque assistiu. Uma novela que, para a glória de Deus, essa eu não assisti, graças a Deus. Mas é uma novela de cunho pornográfico, presta atenção. E aí, a cara de pau tem coragem de ligar para o meu programa pedindo oração, dizendo que o demônio que entrou no sonho dela. Meu filho, não foi o demônio que entrou no sonho dela, não. Foi ela que convidou o demônio para entrar. Nós temos que ter cuidado com o que entra nos nossos olhos. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Sabe onde é que vem a tentação que está tirando teu sono de madrugada? Das coisas que você tem visto e ouvido durante o dia inteiro. Cuidado com o que você alimenta. Tudo que você alimenta cresce dentro de você. É novela, é filme que você assiste, é série. Gente, uma das séries que eu mais amo, é uma das que eu mais tenho que me libertar. La Casa de Papel. É uma série que fala de um grupo que está roubando um banco. Agora o pior não é a série. O pior é que eu fico orando para dar certo. Isso é que é o triste. É que quando a menina está lá, aquela do cabelo curto, eu falo: Senhor, cega, cega, que ela consiga chegar na moto. Vai, para a polícia. Você tem noção da loucura? Aleluia. Ei, presta atenção. Olha o que é que o cão faz. Escuta. Você está assistindo a novela, que eu espero que ninguém assista, porque meu antigo pastor falava que novela é o nó e a vela. Espero que você não assista, que é novela. Irmão, eu fico impressionado quando eu vejo crente assistindo novela. Eu fico besta. É igual eu fico besta quando eu vejo crente botando o signo na bio do perfil. Signo, minha filha, ou você crê em signo ou você crê em Cristo. Os dois não dá certo. O seu signo é leão da tribo de Judá. Esse é o seu signo. Não é não? Você tem que escolher. Hoje em dia o mundo é plural. A pessoa quer ter 3 religiões, quer ter 3 esposas, quer ter 3 empregos. Meu amigo, foque em um. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Escolha Jesus. Aí estou lá eu assistindo a série, torcendo. Saiu a 2. E o pior não é ter saído a 2, é que não terminou.
E eu só soube que vai sair a 3 só em outubro. Eu já estou aqui atribulado com a Netflix. Aí sabe o que é que o diabo faz também? Bota na novela um núcleo familiar. E pinta a esposa como um demônio. E um amante como uma mulher maravilhosa. Que cuida do cara, enquanto a mulher dele é um demônio. Aí você que está tendo problema no seu casamento, por assistir o que você não deve, começa a pensar, será que isso não é a saída para o meu casamento? Minha pergunta para você é reta e direta. Quem é que te discipula? É a Globo ou é a palavra de Deus? Quem é que te discipula? Quem é que tem a última palavra na sua vida? É a TV ou é a Bíblia e o Evangelho? Quando você tiver uma dúvida, não pergunte para sua amiga inteligentíssima não. Se ela não for cristã, ela não tem o mesmo princípio que você. Você tem que perguntar para alguém que teme a Deus como você teme. Eu fico besta, meu irmão, com o povo deixando entrar o que não presta. Sabe o que é que fala em Isaías 33, 15, 16? Diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, ou com um gesto de mão recusa aceitar o suborno, o que tapa os ouvidos para não falar em homicídio, e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Olha o que é que está escrito: aquele que anda em justiça, fecha os olhos para não ver o mal. Sabe de onde é que vem o teu medo? Dos jornais que você assiste. Eu tô filtrando os jornais que eu assisto. Se for os jornais locais, só Jesus na causa. Tem um programa que você está assistindo no almoço e o sangue espirra no teu bife. Aí a minha pergunta é: como é que a pessoa tem fé para andar sem medo em Fortaleza? Com isso. Aonde eu vou, o povo fala: Fortaleza é linda, pena que é perigosa, né? Eu falei: rapaz, não está muito tranquilo não, mas Deus está guardando, Deus está trabalhando, Fortaleza está na mão de Deus. Fortaleza não é entregue às traças, o governo, a prefeitura, eu sei lá o que é que eles estão fazendo, mas eu sei que o meu Jesus é o príncipe da paz, e vai acabar a violência em Fortaleza, vai acabar assalto em Fortaleza, vai diminuir, a minha cidade é do Senhor Jesus, eu não aceito desgraça sobre a minha terra. Agora o que acontece? A pessoa passa o dia assistindo desgraça, sequestro, roubo, assalto. A pessoa está no canto, a pessoa chega na igreja, na porta e fala: a paz do Senhor, pelo amor de Deus, leve tudo, só deixa a minha vida. Nervosa. Cuidado com aquilo que você alimenta, cuidado com os seus olhos, mude a perspectiva do seu olhar. Em vez de você olhar para o que te tira a fé, olhe para o que alimenta a tua fé. Olhe para aquilo que te traz esperança. O terceiro ponto é um ponto que vai direto para isso, que é o ponto do não andeis ansiosos. Como Jesus falou sobre ansiedade na Bíblia. O que é ansiedade, Samuel? Ansiedade é excesso de amanhã. É você estar aqui no culto sofrendo pelo que você tem que resolver amanhã. Meu amigo, você não sabe nem o que é que vai ter no dia de amanhã. Você está sofrendo excesso de amanhã. Eu já tenho uma definição própria sobre ansiedade. Biblicamente dizendo, na minha opinião, ansiedade é desconfiança de que você não crê que Deus é quem Ele diz ser, e que Ele não vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Porque eu te digo uma coisa: se eu confio em alguém, e esse alguém é um pai, é um amigo, se eu confio em alguém, o cara já me ajudou várias vezes, eu contei com ele várias vezes, ele nunca me deixou na mão, ele é um cara de palavra, e eu falo: fulano, tem como tu me ajudar a resolver isso dia 20? Tem. Aí eu estou no dia 10, ligando de novo: fulano, tu lembra de mim, né? Dia 11, ei fulano, tu vai me dar mesmo? Dia 15, ei, isso aqui. Aí o fulano fala: ei, eu desisti de dar, viu? Perturbou demais. Sabe por quê? Porque se eu confio, eu não preciso ficar perturbando a pessoa. Pasmem vocês, mas segundo uma pesquisa, o Brasil é o país com maior transtorno de ansiedade do mundo. E é por isso que eu falo sobre isso, porque eu sei que tem muitos de vocês que se identificam. Quem aqui já se pegou em muitos momentos ansioso, sofrendo por antecipação um problema que você não tinha um controle para resolver? A nossa luta é contra a ansiedade se torna um Deus no nosso coração, a ansiedade mina a nossa fé. Eu sei sobre ansiedade, porque eu tenho, e está repreendido que eu não tenho, sai de mim um negócio chamado labirintite, que eu não desejo para ninguém, eu estou curado em nome de Jesus, que é um negócio que você está normal, de repente começa tudo a desligar,
falta as pernas, você vai assim desmaiando. Se você não tiver força na mente para falar, eu não vou cair, você cai. Você está sentado comendo, normal, quando de repente você começa a sentir um cruzeiro. Assim, as coisas assim, diante de você. E aí, um dia, a primeira crise que eu tive de labirintite, que eu achava que era só labirintite, eu estava apresentando um programa de rádio também, quando do nada, ficou tudo branco na minha frente, e eu comecei a desligar. Eu estava falando assim, Deus, se eu quero, ligue para o 387 2158. Eu estava apresentando o programa, quando de repente ficou tudo branco, e eu comecei a desligar. Minha mão não obedecia, minha cabeça começou a cair. Eu virei para a menina que trabalhava comigo na época, a moça, a Simone, e falei assim, se eu estou tendo um infarto nesse momento, fala para minha mãe que eu gostava demais dela, fala para todo mundo que eu morri com Cristo, combati o bom combate, acabei a fé. Irmão, na hora eu tinha certeza que eu estava infartando. Eu nem me despedi. Simone, levanta agora e vamos tentar escapar. Entrei no carro, ela dirigindo, e eu fui até lá. Senhor, me perdoa, meu Deus, morri tão novo. Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo, por quê? Eu fui até o hospital, 50 minutos de trânsito, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Irmão, na verdade, a certeza que eu tinha era que eu ia morrer na hora que eu senti. Eu ainda sobrevivi 50 minutos. Quando eu cheguei lá no hospital, para você ter uma ideia, eu estava tão desequilibrado, que tinha uma senhorinha levantando uma cadeira, eu não deixei nem a senhorinha levantar a cadeira de roda, eu sentei na hora e roubei a cadeira dela e saí. Samuel está falando isso para a gente rir. Tem uma enfermeira da videira que estava lá e viu a cena. Eu cheguei e falei assim, eu estou passando mal, eu estou infartando, e assim, empurrando a cadeira. Aí eu fui para o primeiro atendimento, já caiu minha máscara no primeiro atendimento, porque eu falei, me leva direto para o hospital, eu preciso aqui na veia, eu não sei o que, minhas coronárias, sabendo nem o que era coronária. Quando de repente, não, você vai ter que ir para o primeiro atendimento. Quando eu cheguei no primeiro atendimento, que a mulher tirou minha pressão não, né, verificou a pressão, meu filho, você está com a pressão normal, ó. Eu falei, sério? Meu coração está um pouquinho acelerado, mas está dentro da normalidade. Irmão, quando a mulher falou que a minha pressão estava normal, e meu coração, na hora eu olhei para ela e falei, minha irmã, tu tem a unção de Deus da cura. Porque se eu te disser que eu não fui nem atendido, mas já estou melhor. Irmão, eu fiquei melhor, só da mulher falar que eu não estava com nada. Eu já fiquei melhor. Falei, estou melhor, vamos embora. Não, fique, meu filho. Você vai já tomar um diazepamzinho na sua veia. Resumindo, eu fui atendido pelo médico, e o médico falou, olha, eu vou passar você para um otorrino, para lhe acompanhar. De fato, ficou constatado um quadro de labirintite, mas todos os médicos me falaram que a maior causa da minha labirintite, pelo menos, é crise de ansiedade. Te faz sentir o que você não está sentindo, te faz sofrer por algo que não vai acontecer. E eu só tenho 2 dicas para te dar, para você parar de sofrer por ansiedade de uma vez por todas. Quem quer essas dicas hoje, para não ser mais ansioso? Primeira dica é, você não tem com o que se preocupar diante do que você pode resolver. Se você vai resolver, está preocupado por quê? Tem dia para resolver? Então espere esse dia chegar, vai dar certo. Samuel, e se eu não puder resolver? É a segunda dica. Se você não puder resolver, também não adianta se preocupar. Está resolvido. Já dizia a minha tetravó, o que não tem remédio, remediado está. Ou tu confia em Deus ou não confia. Só para encerrar. Ontem eu fui pregar em Aracaju, em Sergipe. E é uma capital. E eu estou tranquilo, né, com os voos, porque eu não gostava até ontem de voar em turbo-hélice. Aqueles aviões com hélice. Tem noção do desespero? Aí tudo bem, quando foi sexta que eu vi a minha passagem, falei com a Simone. Simone, tu sabe que eu não vou para essa agenda, né? Ó, e turbo-hélice, pode cancelar, não vou mais pregar. Menina, deixa de ser medroso, está repreendido, não sei o que. Eu falei, não é medo, é receio, eu não tenho medo de nada. Mas eu não gosto. Enfim, depois de muita confusão, a agenda divulgada, eu não tinha o que fazer. Fui viajar. Cheguei lá no aeroporto, aí já começa o desespero, você tem que ir num ônibus e ver aquele avião pequenininho para te levar. Você fala, Senhor, eu te amei por todos os meus dias. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Pronto, você sabe, né, que eu sou bem dramático, né? Quando eu entrei, eu já entrei olhando para um lado e para o outro, para poder ver se eu sentia uma atmosfera de vida ou de morte. E eu falei, tá tudo ok. A pessoa sentou do meu lado, quando a pessoa sentou do meu lado, eu olhei para ela se ela tinha cara de que ia morrer, ou se ela tinha uma cara cheia de vida. Falei, não, essa pessoa não tem cara que vai morrer hoje. Falei, tudo bom, querido? Samuel, a paz, Deus te abençoe. Enfim, lá vai o avião. Zum. Irmão, eu peguei 2 voos, um Fortaleza-Recife e outro Recife-Aracaju. O de Fortaleza-Recife foi num Airbus de turbina, e o de Recife-Aracaju foi no turbo-hélice. Diz qual foi o voo que foi mais tranquilo? O turbo-hélice.
Porque antes de eu entrar, eu cheguei e falei assim: moço, vem cá, você gosta de viajar nesse avião? Aí todo piloto e aeromoça fala: esse para nós é o melhor avião. Porque além dele ser muito bom, da gente que curte viajar, sente assim o ar, além disso ele é o avião mais seguro que existe. Porque ele tem mais capacidade de planar numa aterrissagem, nem que dê problema no ar, ele tem mais facilidade de aterrissar do que um com turbina. É sério, moça, porque eu estou gostando de viajar nele. Pronto, entre. Enfim, entrei, o voo foi maravilhoso. Quando foi hoje que eu estava voltando, eu fui entrar no mesmo turbo-hélice. Quando eu estou vindo, eu já estou vindo com outra postura. Eu já estou vindo feliz. E o bom é que tem gente que vai viajar neles que não sabe que vai viajar nele, porque não sabe quando vai comprar. Aí está lá, 5 pessoas na minha fila com pessimismo. Quando eles olharam assim, que eles iam no turbo-hélice, falaram assim: meu Deus, olha o avião que nós vai, esse avião cai. Nós vai, era com certeza do interior. Olha um avião, não sei o quê. E aí eles estão lá falando assim: um avião desse aí cai. E eu: tá repreendido, Satanás, que eu vou nele. E está lá o povo falando coisa ruim. Aí sabe o que eu fiz? Eu calei a incredulidade deles com a minha fé. Falei: ei fulano, ó, tu sabia que esse avião aí é mais seguro que o de turbina? É mesmo, se eu te disser que é. Se eu te disser que ele é mais fácil de planar na hora que ele aterrissa. Eu comecei a passar a minha fé. E a minha ansiedade começou a implodir dentro de mim. Onde é que eu estou querendo chegar? Diz aí que a volta não foi tão tranquila como a ida. Porque tinha muita nuvem, e quando passa por nuvem, vocês sabem que esse avião balança mais ainda. Só que quando começa a passar, eu já estava preparado, a ansiedade não estava me dominando, e eu comecei a falar: eita, lá vem uma nuvem. A nuvem é a lombada do céu. A nuvem é igual carro na terra, balança, sobe, mas continua. Vai dar certo, nuvem é só uma lombada. Aviões decolam, aviões aterrissam. Aviões decolam. Eu começo a trabalhar minha mente. Vai dar certo, eu tenho promessa de Deus, eu ainda vou casar, vou ter 2 filhos. Eu começo a profetizar. E resumindo, onde é que eu estou querendo chegar? Deu turbulência, mas o cão passou, foi mal, que ele não tirou 1 minuto da minha paz. Eu estava andando no meu livro, e uma senhorinha nervosa, eu falei: senhora, relaxa senhora, esse avião, ele sabe planar. Sabe por quê, meu irmão? Porque é você quem escolhe o que é que você alimenta. Todo dia o diabo vai dizer: não vai dar certo, e Deus vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Todo dia o diabo vai dizer: você não serve para ser crente, e todo dia Jesus vai dizer: você não serve, mas eu vou te fazer servir, porque pelo meu espírito e pelo sangue do meu filho, eu vou te fazer imagem e semelhança. Deus te esqueceu, o diabo vai dizer, e Deus vai te lembrar: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, Senhor, te recolherei. Todo dia. E é por isso que você não pode alimentar a sua ansiedade. Para encerrar, o último ponto dessa mensagem. Olha aí, paguei R$10 a cada. Para encerrar, o último ponto que Jesus trata, depois de tratar sobre a ansiedade, sobre aquilo que entra pelos nossos olhos, sobre o tesouro do nosso coração, foi: não julgueis, para que não sejais julgados. A gente às vezes brinca, com alguns pecados, mas eu peço até perdão, se em algum momento na igreja você sentiu um tom de brincadeira, perdão mesmo, porque às vezes a gente fala sobre a mentira, sobre o adultério, e soa em tom de brincadeira, mas aqui a gente não quer em momento nenhum diminuir você por um pecado que você tem, porque todos nós temos pecado. Até esse povo com essa carinha de anjo aqui, só Deus sabe quem eles são. Quando alguém pisa no pé, não estou dizendo que eles são ruins não, nem eu, mas eu estou dizendo que eu sei, eu me conheço. Eu sei que às vezes eu estou no trânsito e eu saio da cruz, eu desço da cruz, e o crente não pode descer da cruz. Quando você vê alguém muito revoltado, fala: irmão, sobe para a cruz, tu não pode descer da cruz não. Porque a mulher fala desce do salto, o crente é descer da cruz. Quando o crente desce da cruz, meu amigo, o negócio fica feio. Não, olhe para o irmão de lá e fala assim: não desça da cruz. Quando estiver estressado, vai para a cruz. Mata a vontade da carne de matar, de dar murro, vai para a cruz. Sabe por quê? Porque em momento nenhum Jesus deu poder para o ser humano julgar outra pessoa. Ei, você vai ver na Bíblia Jesus e os apóstolos falando sobre julgar os espíritos, sobre julgar as mensagens que são pregadas, mas nunca Deus vai mandar você julgar outra pessoa. Sabe por quê? Porque aquela velha máxima: é o sujo falando do mal lavado. Quando nós falamos mal do pecado do outro, meu irmão, automaticamente a gente está se condenando.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos de novo. E em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 12, está escrito: portanto, gente, eu estou lendo um livro incrível que eu quero recomendar para vocês, O Poder dos 10 Mandamentos. Eu não sei se tem na videira aqui na livraria, mas procura pela internet. Esse livro foi que me ocupou no voo de ida e de volta. Eu não estava nem aí para as lombadas, porque eu estava ligado. Já estou terminando ele nos 2 voos. E esse livro fala sobre o poder dos 10 mandamentos. E é um livro tão incrível, do William Douglas, que já pregou para a gente aqui na videira há muitos anos atrás. Ele é um brilhante juiz, e ele fala sobre o poder dos mandamentos. E ele falou algo já no primeiro capítulo, que é algo tão simples, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Que sociedade nós teríamos se todo mundo respeitasse os 10 mandamentos? Samuel, é impossível não matar? Não, é possível. Não cobiçarás o que é do teu próximo. Olha aí a inveja caindo por terra. Não terá outros deuses diante de mim. Comecei a pregação falando isso. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Irmão, tu já pensou o sonho que era? Eu chegar numa praça no centro, sentar, esquecer o celular, e depois de 1 hora eu voltar e o celular está lá. Quem concorda que seria o céu na terra? E isso aconteceria apenas se a gente respeitasse os 10 mandamentos. E foi isso que Jesus ensinou em Mateus 7,12. Isso aqui é para ser seu lema de vida. Portanto, tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você gosta quando alguém fala mal de você? Participe. Você gosta de quando alguém fala mal de você? Por que é que você fala mal dos outros? Você gosta quando alguém deseja algo que é seu? Por que é que você às vezes deseja o que é do outro? Você gosta quando alguém te julga equivocadamente, quando você falou algo que você não tinha a menor pretensão de machucar, e a pessoa te julgou de uma forma completamente dela, e ela saiu falando de você: olha, aquele fulano é assim, e você se sentiu altamente mal interpretado, você ficou super triste. É ruim ou não é quando você é mal interpretado? É triste. E por que que a gente interpreta tão mal as pessoas? Por que que a gente olha para as pessoas agressivas e fala: um demônio desse era bom de morrer? Em vez da gente pensar, uma pessoa dessa foi abusada a infância inteira por um familiar, e é altamente ferida, e é agressiva porque não consegue confiar em ninguém, e eu poderia ser canal de cura para a vida dela. Tem uma frase que eu amo no Instagram, que várias pessoas postam, que é: trate todos com gentileza, porque você não sabe a guerra que cada um está enfrentando. A vida seria outra. Essa semana eu estava numa sorveteria, semana passada, quando eu cheguei na sorveteria, a senhora estava limpando, uma moça na verdade, estava limpando a sorveteria, estava tão cheirosa a sorveteria, e eu estava tão animado nesse dia, só nesse dia que eu estava animado, que eu cheguei, estava tão cheirosa, eu falei assim: minha senhora. Aí eu cheguei assim, abraçando ela, falei assim: minha senhora, mas tu se garante, ô limpeza boa. Ela: ai meu Deus, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz? Eu falei: calma senhora, eu só fiz falar que o seu trabalho está muito bem feito. Como está cheirosa essa sorveteria. Eu venho sempre aqui, mas eu nunca tinha visto ela tão bem limpa. É verdade, é verdade. É verdade, moça. Ai, graças a Deus. Eu abracei aquela mulher e eu falei: meu Deus, que mulher ferida, que a pessoa chegou para elogiar, e ela estava tão machucada, que ela achou que eu estava falando mal dela. Ei, Deus te chama para você tratar as pessoas como você quer ser tratado. Quando você tiver em dúvida sobre o que é certo e o que é errado, faça o que você gostaria que fizessem com você. Quando você souber do erro de alguém, não saia espalhando em panelinhas, mas peça ajuda a Deus. Chega junto, protege essa pessoa. Uma das frases mais dolorosas que eu já ouvi na vida de um pastor, e que eu tive que concordar, é que muitas igrejas, a igreja às vezes é o único exército
que mata os seus próprios soldados, enquanto um exército de fora está lutando contra o outro. Às vezes na igreja, a gente está desejando mal. Alguém entra para assistir o culto e se sente mal recebido por um olhar, e você fala: meu Deus, ei meu amigo, esse lugar não é lugar para pessoas perfeitas não, deixa quem quiser vir. Sabe quando é que você vai entender que você começou a se converter? Quando você parar de olhar o pecado das pessoas e você começar a olhar primeiro as pessoas antes do pecado delas. O pecado não vem na frente. Deus não condena, Deus não amaldiçoa o ser humano, Deus amaldiçoa o pecado. Deus abomina o pecado, mas Ele ama, Ele morreu pelo pecador. E a minha oração essa noite é: vamos sair daqui mais felizes, vamos sair daqui menos ansiosos, vamos sair daqui confiando mais em Deus, vamos sair daqui filtrando o que os nossos olhos veem, mas vamos sair daqui decidido a amar mais as pessoas, decidido a elogiar aonde você passar. Quando você vê alguém, fale: obrigado pelo seu trabalho, poxa, que Deus te abençoe. Quando você sair daqui no estacionamento, em vez de você se estressar: ei, esses voluntários não ajudam, não ajuda, fale obrigado, porque você não está recebendo um centavo, e enquanto eu estava sentado na igreja, você estava aqui no estacionamento, para que o meu carro tivesse protegido. Obrigado, muito obrigado. A minha oração essa noite é para que a gente saia desse lugar meditando nas palavras de Jesus. E eu te digo algo que eu aprendi nesse livro, que eu já sabia, mas que eu fui lembrado. Vocês estão em pé, faz 15 minutos na igreja. Eu aprendi aqui nesse livro que tudo que Jesus me pede para fazer não é para me castrar, mas é para me proteger. E quando eu obedeço os mandamentos dele, quando eu sigo os conselhos dele, não é Deus que está ganhando não. A gente pensa: eu vou fazer isso para Deus, pensando em Deus. Meu amigo, quem é você diante de Deus? Você sem crer em Deus, Deus permanece sendo Deus. Agora você sem Ele não é ninguém. Quando Deus te pede algo, não é pensando nele não. Me obedeça porque eu quero. Ei, Deus não é um Deus carente, déspota, que criou marionetes e fantoches para poder obedecer Ele não. Deus deixou princípios, dizendo: olha, não vai por aqui que você vai se dar mal. Se tu colocar a mão no fogo, tu vai queimar. Colocar a mão na tomada, vai levar choque. O problema é que a gente escolhe o nosso caminho e depois a gente coloca a culpa em Deus. E é por isso que eu quero que você fique de pé com a mão no seu coração.